Temos sábios entre os indígenas, os quilombolas, os camponeses, entre os favelados, os trabalhadores de periferia. O NEPS é uma tentativa de produzir sábios dentro da academia. Existem algumas questões fundamentais no NEPS que nós propomos para esse encontro e que são as que escolhemos para iniciar a nossa trilha. Nosso trabalho na academia é justamente, então, conectar os nossos trabalhos de saberes com as suas lutas, e isso implica esse diálogo intercultural. E para esse diálogo, não apenas a linguagem científica e logocêntrica, mas as linguagens da vida são fundamentais, artísticas, poéticas, musicais, populares. Erut ide mejut, wati perut nyanyat nyanyat, wati perut nyanyat nyanyat, asa biche moeje, yupa mãe pit paure paure, yupa mãe pit paure paure, yupa erit ipa ipa. Um dos objetivos desse encontro que acabou sendo gerado, que está sendo construído, é a agenda do NEPS futura. O objetivo principal é a gente aprender a como a gente circula a roda, como que a gente recebe e passa um momento de participação, porque mesmo quando a gente está em silêncio, a nossa participação pode ser talvez muito mais profunda até do que quando a gente está falando. É uma estratégia de curacionar dentro do trabalho acadêmico. Essa é uma expressão que é desenvolvida pelos povos andinos e que busca superar um pensamento excessivamente lógico e do ocidental, integrando o sentir com o pensar, o coração com a razão, os seres humanos entre si e com a natureza. E vão ser 4 perguntas fundamentais, que é a do grupo 1, como compreender e enfrentar os racismos e violências. A gente tem outro tema, que é o tema da ecologia de saberes. A terceira, o tema do alimento, da agroecologia, da soberania alimentar. E o 4º tema é a geração da vida e o compartilhar da vida. Jaraku, ku, wadidit, pitamaichu. Jaraku, ku, wadidit, pitamaichu. Jeba bika ke kanu cewebe, cewebe. Jeba bika ke kanu cewebe, cewebe. Jupiporomo, de kitaka arari. Jupiporomo. Jaraku, ku, wadidit, pitamaichu. Jeba bika ke kanu cewebe, cewebe. Jeba bika ke kanu cewebe, cewebe. Salve! Salve! Qualquer um de nós que queira, vai para o centro da roda e fala alguma coisa. E aí quem se sentir ou tocado ou identificado com aquela fala, vai para o centro também e faz parte, junto daquela pessoa, daquilo que a gente chama de pertencer àquele sentimento, àquela fala, àquele lugar. Buscar e levar poesia na quebrada é nossa função! Relatos. De onde eu falo? Qual é a minha tribo? Já viu quem nasceu rei virar vassalo? Não saber de onde venho é um projeto político. Genocídio. Índio, Rio de Janeiro, Tupinambá, tribo de guerrilha, povo que não nasceu para servir a sua ilha carioca. Porque em casa do branco só existe reflexo de si mesmo. E ainda querem ver meu povo a êxito. Há um inimigo comum que se veste diferente. E a gente? Como faz para seguir em frente? Eu tive um filho aos 19 anos de idade, assassinado pela polícia. E somente depois que eu fui entender que a polícia, né, ela utiliza um discurso de combate às drogas e, na verdade, o que acontece é um racismo estrutural, né?
São jovens que são assassinados todos os dias por conta desse racismo. Então, racismo não é mimimi. O racismo está aí e pessoas estão sendo assassinadas todos os dias por conta desse racismo. Essa nação ela é estruturalmente racista e é insuportável, né? Que esses grupos eles tenham direitos. Então, assim, é o momento de pôr um freio muito rápido nesse processo, né? Qualquer homem que reage tem que ser morto imediatamente, só pode ficar os homens submissos. Unidade da diversidade. Eu não preciso de colarinho branco e terno. Eu sou um povo autônomo que me autogoverno. Para existir Leblon, tem que existir Manguinhos, Heliópolis, Alemão, Paraisópolis, Capão, a rua da minha casa, o beco do seu vizinho. O que é direito negado para quem nunca foi visto como merecedor de tal? Sempre marginalizado. Na favela, todo dia, um corpo jovem negro é tombado ou encarcerado. Não, não e não. Não dá para ter calma, as pessoas estão morrendo e a tristeza também mata. Parafraseando Luísa Romão, mata as virgens, virgens mortas. Ana Paula, também mãe de Manguinhos, nos fala do reconhecimento da violência. Eu sempre soube que era negra, não tinha consciência da violência que sofria. E só após o assassinato do meu filho, passei a compreender. Minha poesia é para fazer com que essas mulheres sejam visíveis por sua própria fala. E a bala do fuzil, quem viu? Nas periferias não são perdidas. Elas são direcionadas e encontradas. Eu costumo falar que se você entrar dentro de um presídio, dificilmente você vê uma cabeça branca. São tantos jovens, são tantos garotos que você, quando entra no pátio, não são todos os presídios, mas alguns pátios de presídio que você entra, você acha que está no recreio de uma escola, que é tudo de bermuda branca, bermuda azul e camisa branca. Quem usa blusa branca e bermuda azul? Ô mãe! Ele não viu que eu tava com a roupa da escola, mãe? Espanca, espanca, espanca na cama de um hospital. O resgate pela ancestralidade, pela beleza, não da estética branca, e sim pelo pertencimento. O tempo na luta são fundamentais para assumir a própria imagem e beleza, se sentir em casa com seu próprio corpo. O empreendedorismo, mesmo no mundo das artes, que se expressa como violência ao subtrair o tempo de criar, na medida em que a arte precisa estar prontamente na rua como forma de sobrevivência. Eu acho que esse encontro entre artistas, militantes, cidadãos, cientistas, é fundamental. É fundamental tanto para nós, que temos como matéria de trabalho a arte, como o trabalho dos cidadãos e dos cientistas que burilam a matéria-prima que dão substância à nossa arte. Nossas lutas têm mais diferenças ou semelhanças? É necessário se aquilombar, criar estratégias de denúncias e segurança, crença no crescimento das crianças. E, na moral, eu termino meu relato poético musical com uma pergunta para que contigo leve. No final de um seminário, em uma social, qual é a cor das pessoas que te servem? De corações, Pulso Filho e meus irmãos, nós somos filhos de várias legiões, práticas fenomenais, histórias, nossos ancestrais. A benção a Ogum, a Exu, quem é protetor, Tupã na terra, o homem livre colocou de ser útero. Como avançar no encontro e ecologia de saberes entre a academia, as comunidades e os movimentos sociais? Por que é importante promover esse movimento entre academia, comunidades e movimentos sociais? A gente teve uma mudança que eu acho que é notada em todo o Brasil, que mudou, se alterou gradativamente o público-alvo. Por exemplo, a gente tem na universidade muitos índios, nós temos muito quilombolas, temos muito negro, tem muita gente da periferia. Foi muito importante para mim ser preceptor de campo, ser bolsista PIBIC no Museu Nacional, aqui na Fiocruz, né? E eu fico pensando, né,
que a gente teve esse esforço, esse apelo, né, de estar na universidade, trazer a universidade para dentro da favela, mas quem a gente formou? O que é esse estar lá e aqui ao mesmo tempo? O que é esse lugar de travessia? Será que é uma travessia? Quem é que tem que fazer esse processo de lá e cá, né? Quem é que precisa fazer mais esse processo de lá e cá? Vou fazer uma farinhada e todo mundo eu vou chamar. Vou fazer uma farinhada. O que me chamou a atenção foi as pesquisas, né? Porque a gente sempre recebe os pesquisadores na comunidade, né? E aqui eu pude ouvir, pude também acrescentar, mostrar um pouco da insatisfação, um pouco, né, de como a gente se sente quando a gente é pesquisado, né? Então, assim, ali eu estava vendo e ouvindo, né, e tendo contato diretamente com a universidade, né, nessa conversa que foi bem rica, né, porque aí você ouve, você fala, né, você contribui um pouco, né, no debate e na conversa para se achar um denominador comum, né, dos dois lados. Como conseguir conversar, tendo em vista o elitismo da universidade, a assessoria aos movimentos sociais é exceção nas universidades. Frases, abre aspas, aquela galera que gosta de pobre, militância não é ciência, fecha aspas. Estruturalmente, esses diálogos são problemáticos pela construção histórica do diálogo da academia com os movimentos sociais e as relações da produção de pesquisa nesses territórios, como é que se dá essa relação. Mas por outro lado, a própria academia tem muitas ilhas, tem muitas pessoas que estão sensibilizadas e que entendem que há a necessidade de se rever as formas de construção do conhecimento. Já foi diagnosticado aqui várias formas de pressão, que ocorre tanto no campo quanto ocorre na cidade, e de várias formas de afetar a vida das comunidades que vivem nesses territórios, de trazer sofrimento para as pessoas. E quando se pensa numa estratégia de enfrentamento, de luta, eu acho que também cabe uma discussão a respeito das alternativas, né? Se você conversar com as pessoas mais antigas de qualquer favela, elas vão lembrar de um tempo onde se produzia alimentos, se criava galinhas, porcos, etc., na favela, que é a agricultura urbana, que é produzir alimento na cidade. E eu acho que isso tem um potencial muito grande, porque ele resgata na cidade algumas tradições que a população do campo, quando vai para a cidade, ela traz consigo. Eu acho que isso não é esquecido, ele é inviabilizado. Eu vou fazer uma farinhada, os pescadores eu vou chamar. Só quem entende de farinha vem a peneira. Fica geral só de quem pé, entende pô. de farinha vem a peneira aqui. Levanta o pulso. Vou fazer uma farinhada, a Fiocruz eu vou chamar. Vou fazer uma farinhada. Por exemplo, a pastoral de favela, ela tinha uma relação direta com a pastoral da terra. A cultura também. Existem formas, é claro que diferentes. Você vai olhar o funk, né? O rap, ele é fundamentalmente urbano. Mas se você for pensar em determinadas questões que atravessam várias musicalidades, talvez alguns temas e algumas formas estejam ali. O homem livre colocou do seu útero a natureza, a vida anunciou. A vida a partir disso, da terra se fundou. Saberes, prática, arte milenar. Não se mede por números, conhecimento é arte popular do nosso chão. É fundo de quintal, é o povo que assim. Eu era MC de funk, eu era chamado para vários encontros, para vários de estudantes de partido político, para fazer noite cultural, sabe? Para ser a festa às 10 horas da noite, para cantar 3 músicas, para nego tirar foto, aplaudir, mas qual é a importância que tem o funk? Essa linguagem é a própria produção de conhecimento. Eu acho que a gente tem que repensar e propor uma nova forma de ciência, né? Nessa relação. E qual é a forma de ciência? Assim? Os discursos formais, as relatarias formais, o CAPES, o LATES, né? Não inclui e não traduz o que é a gente. Parece se expande, cidade, campo, nordeste é o nosso canto. E aí no mais, negão, eu falo pra você, dá um abraço na Marielle, porque a sua voz com violão vigorosa é o nosso imperativo
a nossa luz, foi a nossa prece. A terra de quem plantar, a favela daqueles que padecem, vida longa ao NEEPS. Chega pra cá, povo amigo, convida a companheirada, chamando os movimentos presentes em nossa jornada, nesse encontro de saberes, cumprindo o dever e tendo haveres, o NEEPS inicia a caminhada. Como incorporar a relação com a natureza e a soberania alimentar em ações de promoção da saúde nos territórios. Defendendo os territórios na construção do bem viver. O momento é de resistência, palavra de ordem é o que há, pois o som da liberdade nós iremos ecoar. O tempo todo, quando a gente fala de movimento social, de luta social, a gente está falando da escala e a gente está falando do micro e do espaço. E das dificuldades de como a gente articula o espaço das relações interpessoais, do cuidado, da felicidade, dos afetos, mas ao mesmo tempo de uma dimensão sistêmica, estrutural, de opressão ou de libertação. Existem questões que as organizações precisam se olhar, né, para poder também olhar o outro, né? Chegar num território, principalmente no nosso campo, a gente vê nossos produtores que já tem uma tradição de produzir daquela forma que talvez pra gente que hoje vai ver lá se agride a natureza ou não. Quando a gente chega e começa a trabalhar a questão da agroecologia, que isso vai tudo em contra isso, porque se fazem, a forma como vai ser colocado isso para esse produtor que já vem há anos fazendo isso e como isso muitas vezes é assim, muito forte, muito agressiva na hora de chegar lá, principalmente quem já tem um pesquisador, quem tem um conhecimento, um engenheiro, um técnico, na hora que vai conversar com ele, essa forma da linguagem. Precisamos rever urgente nosso modo de produção, o cuidado com a terra, da natureza, a proteção, pois é dela que retiramos a água, a vida, o pão. Essa discussão sobre o alimento, a qualidade, o processo de extração, de produção do alimento, que seja de forma soberana, então significa que as comunidades produtoras do alimento, elas têm que controlar o processo produtivo e de uma forma que seja respeitosa dos ciclos da natureza, que seja do modo tradicional das próprias comunidades. Isso implica nas suas tradições, que muitas vezes perpassa as questões religiosas também. Então a comida não é só o sustento do corpo, é da alma, é do espírito, é da tradição, é da sociabilidade. Deixemos que os povos tradicionais tomem conta das florestas, pois os povos tradicionais, com suas especificidades, preservam um banco de vida com toda a diversidade, através da organização e de suas unicidades. O guerreiro está preparado para ser o alvo de outro inimigo. E os Mundurucus estão preparados. Estamos preparados para que não sejamos submissos, não possamos sofrer essa violência, essa guerra. É a guerra de poder. De fazer com que o outro sejam submetidos a um sistema que não é nosso. É o inimigo que quer nos destruir. Querem acabar com a nossa ciência, querem acabar com o nosso conhecimento, querem deixar de que a gente exista, querem deixar que a gente defenda o nosso povo, a nossa terra. A gente tem uma palavra de ordem que fala: se o campo não planta, a cidade não janta. E nós propomos uma roda de conversa, né, com as organizações que estavam facilitando o acesso ao alimento à cidade, não é assim? Então, a Rede Carioca de Agricultura Urbana tem uma história aqui de quase 10 anos de existência e de luta, né, para continuar produzindo alimentos na cidade. Nós temos que disputar a cidade, né, das diversas formas e com as diversas questões que são pertinentes a ela, né, para, né, avançar de que assim o campo e a cidade plantam, né, e jantam de repente, né? Então... Esses espaços são exatamente porque autoconstruídos e autoproduzidos pelos próprios moradores, sob basicamente uma condição de organização da vida, organização da prosperidade e a partir das lógicas da vida e das lógicas de prosperidade desses territórios populares, desses mercados populares, hoje eles são verdadeiros posicionamentos que representam
uma barreira para a tomada final e definitiva de todo o território pelo capital. Os meios de comunicação vamos democratizar, visibilizando as experiências que há no campo popular, cidades, águas e floresta e na agricultura familiar. Nossos bens são necessários, resgatemos um a um, deixamos de lado o público e tornemos os bens comuns, animais, rios e florestas, sem abrir mão de nenhum. Fio da meada, né, nessa perspectiva de aproximação com o NEPS. Né, ele tem um objetivo também, retomando o meu diálogo com o cacique Babal, de enfrentamento dos discursos hegemônicos que são disseminados pela grande mídia. Né. Ele aborda diversos objetivos das lutas através das denúncias e também dos discursos políticos que são criados, eu diria, social e artisticamente. Os saberes que são desprezados, expressos na proposição do que, teoricamente, a gente chamaria de uma sociologia das ausências, que opera sobre uma invisibilização que é decorrente de um pensamento colonial, eurocêntrico e capitalista do norte global. Como contraponto, nós trabalhamos com uma sociologia das emergências, que pressupõe imprimir e dar visibilidade a esses saberes e que indica uma possibilidade de uma transição paradigmática. Seguiremos resistindo nessa troca de energia, desse encontro de saberes, debatendo as ecologias, promoção emancipatória da saúde e suas epistemologias. Só nos resta agradecer a força no caminhar, as mãos que se somaram e as que não puderam estar, o apoio que é preciso, o abraço dos amigos. Desejo a todos cambiar. Formas de geração de vida nos territórios e como compartilhamos as conquistas, né, para aqueles que vivem dentro do território e fora do território. Tem o professor Carlos Carvalho, da PUC de São Paulo, que ele fala que a doença caminha pelos corredores das universidades e a gente vê, né, colegas, alunos, muitos alunos também doentes, e o afeto pode ser uma forma de nós mudarmos como o nosso corpo passa a ser marcado. Vem me abraçar, vem reparar bem. Quem é que abraçou quem? Pois vou lhe abraçar também. Quem dá um abraço Eu trouxe esse colar porque, ou seja, eu estou usando, né? Ele foi feito por um amigo meu, mas essa pedra, minha mãe, em algum momento da vida, encontrou essa pedra em algum lugar e disse assim, minha filha, toma e tal. E aí ele fez esse colar e eu uso sempre que eu preciso ou estar protegida de alguma maneira, ou só ter onde pegar para me tranquilizar em alguma situação. Eu trouxe a bandeira do movimento. É essa bandeira que me representa no Brasil, não é a bandeira do Brasil. Então, essa bandeira representa a resistência dos pescadores no Brasil e no mundo, onde a gente consegue se identificar enquanto resistente a esse processo aí que está posto. Um livro que se chama Tesouros, Nossa Gente da Terra. Depois vocês dão uma olhadinha, é um livro super bonito, feito a partir das histórias de vida das herdeiras da região serrana aqui do Rio. Mas eu vou colocar água. Eu sou lá de Minas e a mineração, né, tem destruído todas as águas lá e a água representa vida, né, compartilhamento e troca. De que forma geramos vida em nossos territórios e como compartilhamos tais conquistas para aqueles que vivem dentro e fora deles. A geração de vida é muito importante, né, no campo e na cidade.
E aqui eu tenho em minhas mãos uma planta. E a gente viu que a chaia foi a única linda e maravilhosa que estava lá. E a gente resolveu o quê? Se tem uma planta que é resistente igual a gente, né, tá ali na teimosia de ficar ali na luta, vamos utilizar ela. Então participamos da Feira Cícero Guedes, né, no Largo da Carioca, na edição. Fizemos uma crepioca e um suco que fez sucesso na Feira Cícero Guedes. E hoje a gente beneficia a chaia. A gente ganhou um prêmio do Consulado da Mulher. Vários frutos por esse ato de compartilhar foi gerado ao acampamento e benefício ao acampamento. Significa a vida de seu próximo melhorar, usando uma tradição que lhe é peculiar. Não depender só do Estado ou também da academia. Utilizar o que sabe de bom no seu dia a dia. Com os feitos do passado, para o seu povo ser um guia. Com os feitos do passado, para o seu povo ser um guia. E depois compartilhar no campo e na cidade, demonstrando competência, esquecendo a vaidade. Deste modo, entrando até na universidade. O que une as lutas sociais dos campos e cidades sobre saúde, dignidade e direitos territoriais. Dois temas que eu acho que têm sido muito importantes nessa unificação de lutas no campo e na cidade. Um é o tema dos agrotóxicos e o outro é o tema da alimentação. As pessoas sabem o que é, se preocupam, sabem que é ruim, se tiver oportunidade, acesso a comer uma comida sem veneno, vai dar preferência, né? Então assim, e no campo isso também é uma coisa de um apelo enorme. Esse modelo que é baseado no uso predatório da terra, que é baseado no modelo de produção, que é baseado nessa produção com veneno, né? E aí não deixa de ser você pensar no agronegócio. Então, você pensar em saúde hoje, para além de pensar na ausência de doenças, né, é a gente pensar no próprio modelo que a gente está inserido. Defendendo as culturas que perigam de sumir, da opressão esperada e pelo que está por vir. E o tal agronegócio que tudo quer assumir. Enfrentando este mal, o povo rural urbano. Aí vem um ecológico almoço espartano. Ouvimos da Fiocruz seu coral cotidiano. Como a gente que, de alguma maneira, conseguiu chegar na universidade e está tentando, né, ressignificar esse lugar da produção do conhecimento, eu tenho pensado os territórios de favela na cidade do Rio de Janeiro. Dessa ideia de resistência como produção de vida, pensar um pouco das mulheres mães. Então, nesse lugar do cuidado, nesse lugar do alimento, no lugar da reprodução da vida, do trabalho doméstico que é fundamental para a reprodução da vida, um trabalho que não é valorizado na lógica capitalista, né? Pensar essas mulheres mães como esse lugar da vida, não só pela geração da vida no seu corpo de forma biológica, mas pensar na geração da vida enquanto garantia da reprodução dessa vida. E mais do que isso, mesmo na morte, com as tentativas, né, genocidas desse Estado desde sempre, elas seguem na resistência, gerando luta, gerando vida. E aí eu vi uma pergunta há pouco dia fazendo um documentário, e o cara fez assim: Eliette, o que é que você espera, o que é que você pensa do seu futuro, assim, como se fosse uma coisa individual? Eu não soube responder. Eu disse, eu não vou saber de responder, porque eu não penso... Para mim, enquanto pessoa, aí eu fiquei, aí corta, porque eu não tive o que responder. Eu nunca fui preparada para dizer, eu estou pensando em mim, eu não fui. O movimento não é isso, o movimento ele pensa no coletivo. As favelas e quilombos têm muito que ensinar. Indígenas e sem terra, em paz no campo morar, sem teto, desalojados, apenas querem um lar. O DEP de início, uns exemplos já virou. É por isso que eu saúdo o caminho que tomou. Será sempre responsáveis por esses que cativou. Eu nunca vi as epistemologias do Sul ao vivo. Já escrevi muito sobre elas, mas hoje vi como é que é. E como é assim, é realmente uma coisa extraordinária. Isto é uma festa para nos alimentarmos
da resistência, para as lutas que estão lá fora. E nós precisamos disso. Não há nenhuma revolução sem baile. Como eu costumo dizer, não há nenhuma luta sem festa. Juntar com teu povo e aquece o normal. Sem meu espaço que vai ocupar. Mulher a lutar, juventude e menino. Sem meu destino a se modificar. Existem 3 tipos de cientistas. O número 1 é aquele que se acha tal. Nunca quer estar debaixo dos outros, quer estar sempre à frente. O número 2 é aquele cientista que aprendeu e que com o seu aprendizado ele não valoriza o conhecimento que ele tem, ele negocia. O número 3 é muito difícil de encontrar um cientista que diga, eu aprendi e não vou favorecer o A e nem o B. Ele deveria ser um dos cientistas mais felizes e admirado. O que eu não sei, eu aprendo dele. Aquilo que ele não sabe, ele aprende de mim. É assim que funciona o nosso conhecimento. Semeia, 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 semeia. Que todos semeemos. Obrigado. Erut idemejut, wati perut nyanyat nyanyat, wati perut nyanyat nyanyat, asabiche moeja, yupa mãe pit paure paure, yupa mãe pit paure paure, yupa irit ipa ipa, yupa irit ipa ipa. Ipi cerere ipa ipa, ipi cerere ipa ipa. Asabiche moeja, yupa mãe pit paure paure, yupa mãe pit paure paure, ipi cerere ipa ipa, ipi cerere ipa ipa. Salve!